Olá, meus queridos amigos. Nós estamos estudando os salmos de peregrinação, aqueles salmos que vão dos capítulos 120 a 134 dos salmos, nas versões católicas 119 a 133. E são salmos de peregrinação na qual o pessoal, o povo de Israel ia em peregrinação ao templo de Jerusalém, de todos os lugares do mundo, da nação, e ali prestavam culto a Deus e sacrifícios ao Senhor. Durante esta caminhada eles iam cantando estes salmos. O salmo de hoje é o 125, na versão católica 124. Tem como título Yahvé é Justiça. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade. Que haja paz sobre Israel. O Salmo 125 fala da justiça de Yahvé e da sua relação com justos e ímpios. Yahvé é o nome de Deus no Antigo Testamento em hebraico, que é transliterado para o português como Jeová. Aqui uso a expressão Yahvé. Versículos 1 e 2 nos falam daqueles que confiam no Senhor. É interessante que um salmo que trabalha a questão da justiça de Deus comece falando da confiança do fiel, do crente em Yahvé. Isso significa que a justiça de Deus está muito ligada à fé que as pessoas têm nesse Deus. A confiança que as pessoas depositam nesse Deus. E é uma confiança de vida, a vida inteira eles confiam. Portanto, o Salmo começa: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado. Ele compara o peregrino aqui, no Salmo 125, compara a confiança em Deus com aquela segurança de que Jerusalém está apoiada sobre montes, mas montes que não se abalam. Não há notícias dentro do texto bíblico, e nesse período de quase 2 milênios de história do texto bíblico, de que houvessem terremotos em Jerusalém. Portanto, os montes que envolviam a cidade de Jerusalém eram montes seguros, que não se abalavam. Assim também é a fé daqueles que confiam em Yahvé. É uma fé que não se abala, mesmo em meio a turbulências. Há injustiças, não se abalam, a fé continua firme. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor no meio do seu povo. Ao mesmo tempo que as pessoas confiam em Yahvé, e por confiarem em Yahvé, se tornam pessoas justas, se tornam pessoas boas, pessoas que ajudam os outros. A confiança em Yahvé leva a essa atitude de vida. Da mesma forma, o Senhor Yahvé está ao redor da vida dessas pessoas. Yahvé reconhece essas pessoas que confiam nele. Yahvé cuida destas pessoas. Faz todo o bem a estas pessoas. Está como os montes ao redor de Jerusalém, assim é Yahvé em relação ao seu povo.
existe uma aliança de amor entre os que confiam em Yahvé, de vida, entregam a vida a Yahvé, vivem sua vida na presença de Yahvé, e o trato, a forma como Yahvé se relaciona com eles. Existe uma aliança de amor entre Yahvé e os seus fiéis, os seus crentes. No versículo 3, diz assim: o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos. O cetro da impiedade, cetro aí significa reinado. Então, o reinado dos ímpios, o reinado da impiedade dos ímpios, de homens maus, de homens que praticam a maldade. O domínio deles sobre os justos não vai demorar muito tempo. Muitas vezes, e na história isso se mostra, homens perversos, homens maus, homens de mau caráter, dominam sobre uma população na qual há justos, há pessoas que confiam em Deus. E mesmo justos que não confiam em Deus, mas são corretos no seu modo de proceder. Esse cetro da impiedade muitas vezes domina, e vemos isso na história, muito claro, de homens maus e perversos que dominam sobre as sociedades. Mas o texto está dizendo que esse cetro não vai repousar muito sobre a sorte dos justos. Vai passar logo, porque Yahvé vai tirar esses homens maus da liderança, da direção dos povos. Não vai durar muito tempo. Porque se durasse muito tempo, o versículo diz, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer iniquidade. Quando dura muito tempo a força opressiva do mal dominando sobre um povo, até mesmo os justos correm o risco de praticar o mal, de serem forçados a praticar o mal. Assim, dessa forma, Yahvé não permite que o cetro da maldade continue muito tempo dominando sobre quem quer que seja o povo. É por isso que quando estamos debaixo de governos maus, corruptos, ruins, que praticam a maldade, que pensam em si mesmos e não pensam no povo, podemos orar ao nosso Deus e pedir que Ele dê um jeito nessa situação, que Ele retire tal pessoa. O cetro da impiedade não permanecerá. Não permanecerá. Bom, o fato de que eu ore no sentido de que Yahvé faça justiça, significa que eu, como cidadão, como pessoa, não faço nada? De jeito nenhum. Devo fazer a minha parte quando percebo que um governo é da maldade, quando um governo está debaixo de corrupção, quando um governo não presta. Devo, como cidadão, fazer a minha parte, protestar de maneira pacífica e participar de atos e praticar ações que demonstrem minha insatisfação com tal governo corrupto. Mas Yahvé é aquele que também julga os governantes. E ele, no seu tempo, vai tirar aqueles governantes que são maus, que são ruins, que não servem ao povo, antes oprimem o povo. Versos 4 e 5 é uma oração por justiça, para que Deus, Yahvé, faça a justiça. Diz o 4, faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. No versículo 4 ele fala dos bons, dos justos. E no versículo 5 ele vai falar dos malvados, dos maus. Então o que ele diz no verso 4? Que Yahvé faça o bem aos bons, aos retos de coração. Ou seja,
Yahvé tem uma relação de bondade para com aqueles que fazem o bem aos outros. Aqui, os bons não é apenas uma pessoa. Eu sou boa dentro de mim, eu sou justa dentro de mim, eu sou correto em tudo que faço. É muito além disso. É aquele que volta o seu olhar para praticar o bem, para fazer coisas boas para todos que estão em sua volta, para a sua sociedade, para o seu grupo comunitário, para a sua igreja, para seus vizinhos, para seus amigos, para desconhecidos. É aquele, então, que abre o coração para fazer o bem aos outros. Esse é justo, esse procede de uma forma correta. E a justiça se manifesta não apenas em ter uma postura correta em relação a tudo, claro que isso existe, mas também em olhar para os outros e fazer o bem e não o mal. Ora, se eu faço bem aos outros, minha postura será uma postura interiormente correta também. Vai se expressar nisso. Agora, Yahvé vai fazer o bem aos que são bons de coração, vai fazer o bem. Essa é a oração, e é isso que Yahvé faz. É uma questão de justiça da parte de Yahvé. Ele não pode fazer o mal a quem faz o bem aos outros. Ele não vai fazer o bem àqueles que só andam praticando maldade. É uma questão de justiça. Por isso, em outro lugar, a Bíblia diz que o homem colhe aquilo que planta. Se eu planto o bem aos outros, eu vou colher o bem da parte de Deus. Se eu planto o mal aos outros, eu vou colher o mal, coisas ruins para a minha vida da parte de Deus. Assim, Deus é quem vai, Yahvé é quem vai aqui castigar os maus. Mas aos que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam a maldade. Ou seja, Deus vai julgá-los. Esse levá-los a é julgar. Agora, quando Deus julga, Deus executa seu julgamento. Se Deus entende, julga que uma pessoa é culpada, ele vai dar o castigo. Ele mesmo vai executar o castigo. Assim, o Senhor julga a maldade das pessoas. Julga a maldade. E nenhuma maldade ficará sem castigo da parte de Deus. Da parte dos homens pode até acontecer, ficar sem castigo. Da parte de Deus, não. Porque Deus age por justiça. Deus é justo juiz em todo o seu modo de proceder. Às vezes eu olho para o mundo e vejo, não, os maus estão prosperando, governante mau está aí com toda a força, pessoas ruins estão obtendo coisas boas no meu modo de entender. Parece que está assim, eu estou vendo isso. Mas, gente, não nos enganemos. Yahvé é justo. Ele está julgando o tempo todo. Paulo diz que a ira de Deus se manifesta agora contra toda impiedade e injustiça dos homens. O tempo todo Deus julga as pessoas. E aos bons, Deus dará bondade. Aos maus, Deus dará castigo. Deus está julgando, é que nós não vemos, porque nenhum de nós entra no coração de ninguém, nenhum de nós entra dentro da vida de ninguém, do seu interior, para saber o que está acontecendo lá. Mas Yahvé sim. Muitas vezes o castigo de Deus não é aparente do nosso modo de ver, mas está se manifestando dentro da própria pessoa. E a própria pessoa, mesmo com uma vida exterior de muitas riquezas, muita coisa boa, tudo dá certo, interiormente ele está acabado, arruinado.
na pior depressão, interiormente. Porque Yahvé é justo, ele sabe castigar. Ele sabe castigar. Deus não deixa o mal passar batido, nunca, nunca. Mas também não deixa o bem passar batido. Ele vê o bem. E ele trabalha com aqueles que praticam o bem. E termina o Salmo com uma oração: que haja paz sobre Israel. A paz, ela vem quando há justiça social. Não tenha dúvida disso. Quando uma nação ela é justa, ela anda segundo as leis, ela é correta, ela procura fazer o bem aos pobres, cuida deles. Quando uma nação é assim, essa nação prospera. Prospera. Agora, quando uma nação pratica a injustiça, quem está no poder só quer saber de si, só vai se locupletando de dinheiro, de bens, e vai oprimindo principalmente o povo mais pobre, essa nação não terá paz. Essa nação não vai bem. E uma hora a casa cai. Portanto, para que haja paz, é preciso haver justiça social. E Yahvé, nosso Deus, faz justiça em toda a terra, sempre. O que aprendemos com este salmo de peregrinação que eles cantavam ao ir para Jerusalém? Há algumas coisas importantes. Primeiro, a justificação de alguém, ou seja, alguém ser considerado justo por Deus, ela vem pela confiança nele. É por isso que no Novo Testamento nós vamos perceber que todos são pecadores, mas aqueles que creem em Jesus Cristo, que confiam em Jesus e, portanto, andam segundo os ensinamentos de Jesus, porque confiam nele, esses são justificados. Esses são tornados justos por Deus. Então, como está aqui, a confiança, aqueles que confiam no Senhor, esses serão justificados. É o ensino do Novo Testamento. Pela fé em Jesus. Nós aprendemos também que Deus é ativo em fazer o bem àqueles que andam de uma forma correta, aos que praticam o bem. E Deus castiga os que praticam o mal. Deus está ativo como juiz que julga. Deus não se esqueceu disso aqui. Deus está ativo. Por isso podemos orar com confiança. E a justiça pessoal, a justiça que eu quero ser uma pessoa justa, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa correta. Essa justiça se manifesta principalmente quando eu amo as outras pessoas. Principalmente quando eu faço bem aos outros. Em especial, aqueles que necessitam da minha ajuda. Quando eu faço bem, eu estou demonstrando exteriormente aquilo que há dentro de mim, justiça. O que é que o Salmo 125 nos diz? Ele nos diz: Yahvé é justiça, sempre.